No vídeo anterior eu falei sobre marcas de plural no português não padrão. No vídeo de hoje eu vou ir um pouco além desse assunto e tratar como é que isso funciona nos verbos, ou seja, das marcas de plural no verbo e também de alguns aspectos sobre a conjugação, tratando-se em português não padrão. Interessou por esse assunto? Então fique comigo e vamos nessa! E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e eu vou voltar a falar sobre marcas de plural e esses assuntos que estão mais relacionados à morfologia. E também pega um pouco a sintaxe, porque acaba envolvendo estrutura de frase. Hoje eu vou falar um pouco sobre conjugação de verbos. Isso retoma um pouco do que falamos na aula anterior. A gente pegou um exemplo de uma música chamada Cuitelinho, e que explica como é que as marcas de plural se dão no português não padrão em contraste com o português padrão. Então vamos pegar aqui uma tabelinha aqui que compara padrão, não padrão e coloquial. Esse padrão coloquial acaba sendo um meio termo entre o padrão e o não padrão. E, na verdade, em vez de ele usar o tu, o vós e o nós, ele usa você, vocês e a gente. Mas, de certa forma, ela segue muito a estrutura do português não padrão, do português padrão, perdão. Então, como funciona? No português não padrão, as conjugações são simplificadas. Tem grandes variações nos verbos, como acontece na norma culta. A norma culta é mais sofisticada. Então, vamos ao verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Você vê que cada pessoa tem uma forma verbal e cada pessoa também tem um pronome correspondente. Você tem 6 variações, tanto no pronome quanto na forma do verbo. Já no português não padrão, uma coisa muda completamente. Eu amo, tu ama, ou você ama, ele ama, nós ama, vocês ama, eles ama. Então, o que tem de diferente? Além de alguns pronomes, mas o principal é a flexão ou a não flexão do verbo. Tal como nós dissemos na aula anterior, quando a gente trabalhou com a música Cuitelinho, percebeu como o plural funciona, a mesma lógica se aplica aqui. Você marca o plural apenas em um dos elementos, no caso, no pronome eu, ou no caso nós, ou no vocês e no eles. Todas as outras formas ficam idênticas. Nós ama, vocês ama, eles amam. Porque a ideia de plural já fica caracterizada a partir do momento em que eu utilizo um termo, no caso um pronome, e já transmite essa ideia de plural. Então, por essa lógica, a gente já explicou isso na aula anterior, eu não tenho a necessidade de deixar todas as formas no plural. Eu não preciso fazer um pronome no plural, nem um verbo no plural. Então apenas um elemento fica marcado e o outro não. Já é o suficiente. E a outra diferença aqui é o uso do você em vez do tu e do vós, que no caso do tu é usado em algumas regiões, principalmente no sul do Brasil, ou de uma forma bem peculiar, como no Rio de Janeiro, mas aí ele segue aqui o português não padrão. Você usa o tu, mas você conjuga como fosse na terceira pessoa do singular. Enquanto no sul já você vê mais o uso próximo do português padrão. Já o vós é uma forma que você não vê mais na fala cotidiana, ficando restrita à literatura, ao contexto das missas, o contexto litúrgico, eclesiástico, onde o vós é frequentemente utilizado, em contextos extremamente formais, em documentos extremamente formais, mas principalmente na literatura e nesse contexto da igreja, contexto litúrgico, eclesiástico, nas publicações próprias desse contexto, teológicas, filosóficas, entre outras. E o padrão coloquial é aquele intermediário que é usado, ele não chega a ser tão simples quanto o português no padrão, mas ele se aproxima um pouco mais do português padrão. Por quê? Porque nesse caso você vê
uma modificação do verbo também em algumas formas. Então, em vez de ele ser simples, tal como o português não padrão, e apenas faz o plural nos pronomes, o padrão coloquial ele faz em algumas formas. Ele aplica o plural tanto em pronome quanto no verbo em alguns casos. Vamos ver aqui. Eu amo, você ama, ele ama, a gente ama, vocês amam, eles amam. Então o que é que acontece? O nós é substituído pela expressão a gente. Tem o mesmo sentido, só que é uma expressão que pede o singular em vez de plural. Então a gente ama. E o caso vocês no lugar do vós, tal como no português não padrão, o eles está normal, só que nesses casos, no vocês e no eles, o verbo é modificado. Segue o padrão da terceira pessoa do plural, amam. Então você vê que a marca do plural é feita tanto no pronome quanto no verbo. E as outras formas seguem um pouco no caso eu amo, você ama e ele ama, seguem o português não padrão, e o coloquial segue mais ou menos a mesma lógica. Ele usa só uma expressão que dá uma ideia de nós, que é o agente, mas concorda no singular. Aqui tem uns casos, eu quero só aproveitar, a gente está falando de verbo, é um pouco diferente já do que a gente vai falando, sobre como conjuga verbo. Alguns casos em que a conjugação é feita de forma diferente do que está acostumado, ou do que é preconizado pela norma culta. Eu trouxe aqui 3 casos. Primeiro, se diz relacionado com o presente do indicativo. Normalmente um tempo que expressa ação habitual, uma coisa que acontece regularmente. Mas ele pode ser usado também como futuro, um sentido de futuro. Como no caso aqui, depois de amanhã eu passo na sua casa. Então é uma coisa assim, o uso do verbo passar, ele não está com o verbo de presente, não é uma ação habitual, mas assim um indicativo de uma ação futura. Então ele tem o sentido do eu passarei, o eu vou passar na sua casa. Só que em vez de usar o futuro, eu passarei, eu utilizo presente do indicativo, uma coisa extremamente comum nesse português nosso do dia a dia. Outro caso, com o verbo andar, em que eu utilizo, nesse caso, o futuro do presente, só que para expressar uma situação de dúvida, em que normalmente a gente utilizaria o futuro do pretérito. Que, no caso aqui, onde andará agora aquele nosso amigo? Então, uma dúvida assim, você está imaginando o que pode ter acontecido, onde pode estar o tal do amigo. Mas, normalmente, no português padrão, eu utilizaria onde andaria. Eu estou fazendo uma divagação, uma dúvida, estou fazendo um exercício de imaginação. Então, é um caso em que se aplicaria o futuro do pretérito, mas aqui você usa o futuro do presente com esse sentido de dúvida. Um uso também bastante comum no português não padrão. E por fim, o pretérito imperfeito pode indicar uma possibilidade de ação no futuro. Tem uma proximidade com o caso anterior, que expressa de possibilidade, dúvida, uma situação incerta. E também, nesse exemplo, seria o caso do uso do futuro do pretérito. Bem que você poderia passar em casa amanhã, mas eu posso usar o pretérito imperfeito. Bem que você podia passar lá em casa amanhã, em vez de bem que você poderia. Então, uso bastante comum, muito simples da gente entender e que é um uso bastante característico. Esses 3 usos do verbo do português não padrão. Algo bem habitual no nosso português do dia a dia. Tudo bem, gente? Bom, foi mais um vídeo da gramática da língua de Eulália. Falei bastante sobre os verbos, a conjugação, a marca de plural. Enfim, essa série vai ficando cada vez mais robusta, com mais conteúdo e muito mais vem por aí. Espero poder contar com você. E se você está gostando desse vídeo, dos vídeos que já foram feitos dessa série e do meu trabalho em geral, então me dê uma ajuda. Dê o seu gostei, seu joinha, sua curtida, tá? Dá mais relevância, dá uma
incrementada aqui no meu trabalho. E também se inscreva no meu canal, ative o sininho, acompanhe as novidades, fique atento aos lançamentos. Espero ver você de novo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.